O ex-ministro Aldo Rebelo, que já esteve no coração do poder, abre o jogo sem rodeios. Ele defende Bolsonaro como um democrata e diz que não houve golpe nenhum em 8 de janeiro, que tudo isso seria apenas um pretexto político. Mas não para por aí. Aldo compara o Lula de hoje com o Lula do passado e solta. O Lula 3 é a negação do Lula 1. Ele afirma que o governo atual hostiliza o setor produtivo, persegue o agronegócio e que não existe mais uma agenda de desenvolvimento no país. Critica o presidente por chamar o Congresso de pior da história e responde de forma direta. Culpar o Congresso é o atalho para a própria incompetência. E vai além. Denuncia o que chama de bloqueio ideológico ao progresso, feito por ONGs, IBAMA, FUNAI e até ministros, que estariam impedindo o Brasil de crescer. Assista até o fim, porque cada minuto é uma bomba diferente. Na sua opinião, pelo contato que eu vou chamar de você, tá? Não vou chamar de senhor, tá? Com o ex-presidente Bolsonaro, considera um democrata? Considera a sua opinião sobre o presidente Bolsonaro? Ele é um democrata? Vamos observar a partir da prática, usando a leitura dos 20 anos, professor, a prática como critério da verdade, não é isso? Sim, exatamente. A prática como critério da verdade. O Bolsonaro sempre foi um deputado que respeitou todas as regras do parlamento. Eu convivi com ele mais de 24 anos e convivemos muito próximos porque integramos a mesma comissão. O Bolsonaro tinha o seu estilo, principalmente o estilo verbal, que era muitas vezes de afronta, principalmente a hierarquia militar. Eu conversava com ele, eu digo, olha, são seus chefes, os generais, os comandantes, o ministro da Defesa, que muitas vezes ele tratava com adjetivos muito pouco civilizados, mas respeitava todas as regras, foi deputado dentro dessas regras, foi eleito presidente dentro dessas regras e, na minha opinião, respeitou até o fim. Eu acho que essa ideia de que ele liderou uma tentativa de golpe, eu acho que não se sustenta, a não ser como pretexto para retirá-lo da eleição. Ah, mas ele pensou em dar um golpe. Se você for aqui atrás de todo mundo que pensou em dar um golpe de um lado ou do outro, professor, vai ficar muito pouco inocente para contar a história. Voltando, nesse sentido, a sua interpretação do processo que está ainda em tramitação, porque são vários núcleos, de acordo com a tese da acusação do Ministério Público Federal em relação aos acontecimentos de 8 de janeiro de 2023, é um equívoco porque ele parte de um princípio equivocado basilar, na sua leitura, que não houve uma tentativa de golpe e nem um ataque a uma abolição violenta à social-democracia de direito, as teses principais, né, do Código Penal lá do 359 LM, abolição violenta do social-democracia de direito, golpe de Estado, formação de organização criminosa armada, etc. O senhor descreve isso? Aqueles turbulentos do 8 de janeiro, você qualificar como golpistas, isso não é uma coisa séria, professor. Sinceramente não é. É muito pior do que um equívoco. Eu fui presidente da Câmara, a Câmara foi alvo de uma invasão de 650, 680 sem terra, quebraram tudo, depredaram. Eu estava almoçando com o presidente da Câmara do Paraguai, tratando dos brasiguaios, de Itaipu, tratando de um monte de coisa da relação entre os dois países, quando recebo o aviso, olha, tem aqui o vice-presidente, o deputado Inocêncio Oliveira, ligou dizendo, olha, tem algo muito grave, e não me disse o que era. Só quando o senhor chegar aqui. Aí eu chamei a segurança e disse, o que é que está havendo? Ele disse, não, presidente, invadiram a Câmara. Eu digo, já prenderam quantos? Um olhou para o outro, prendemos um. Eu digo, vocês não prenderam ninguém. Vamos para lá. Ah, mas não tem segurança para o senhor entrar na Câmara. Eu digo, eu não vou precisar de segurança para entrar na Câmara. Eu vou entrar na Câmara agora. E fui. Cheguei lá, tem uma entrada tradicional pela chapelaria. O senhor não pode entrar por aqui, porque os manifestantes já ocuparam o Salão Verde. Eu digo, é por aqui que eu vou entrar. Ah, mas eles estão dentro do Salão Verde. Eu digo, eu sou o presidente da Câmara, eu vou entrar pelo Salão Verde. Estavam todos lá acampados. Quebraram tudo, quebraram o busto do Mário Covas, a cabeça rolou para um lado, o tronco rolou para o outro, quebraram o caixa eletrônico. Não recebi nenhum conselho que valesse a pena. O pessoal da esquerda queria que eu sentasse para negociar com os invasores, e o pessoal da direita queria que eu chamasse a polícia e o exército para entrar na Câmara e retirar. Eu digo, não vou fazer isso. Estava lá o chefe da invasão, um papel no bolso, a pauta de negociação. Chamei o segurança e digo, esse aqui está preso.
Prenda logo esse aqui, que é o chefe. A pauta de negociação já passou. A hora de negociação você já deixou para trás. Eu fui lá, assumi a presidência e dei voz de prisão a todos eles. Liguei para o secretário de Segurança, o senhor encosta os ônibus, estão todos presos, sob minha custódia aqui dentro da Câmara. O senhor arranja aí, levaram para o ginásio Nilson Nelson, porque não tinham onde colocar 680 pessoas. Eu digo, o senhor retire as mães, os idosos e os demais o senhor vai autuar de um por um, que eles queriam fazer um BO coletivo. Eu digo BO coletivo não, vai ter que autuar de um por um. Não chamei ninguém de golpista. Não chamei nenhum deles de terroristas. Chamei de arruaceiros e pedi para o Ministério Público entrar com ação de indenização do patrimônio da Câmara. Quantos foram presos, professor? Nenhum. Todos foram liberados. Agora pegaram ali aqueles do 8 de janeiro, desarvorados também, para dizer que são golpistas, terroristas, golpe de Estado com aquele tipo de gente. Golpe de Estado nós conhecemos como é que é, precisa de apoio institucional, de governadores, de partidos, de imprensa, de embaixadas, da CNBB, a gloriosa CNBB que pediu o golpe por manifesto. Eu acho que então não tem cabimento essa acusação de golpe, a não ser por um pretexto ou por um objetivo político. Como o senhor avalia o governo Lula? O governo Lula 3, o senhor foi ministro do governo Lula 2, né? E do governo Dilma, né? Como é que o senhor avalia o governo Lula 3? Mas só complementando o raciocínio anterior, de acusar o Bolsonaro de propor um golpe por causa daquele documento que foi lido numa reunião ministerial, tá certo? Propondo, sei lá, o estado de sítio, estado de defesa, eu não sei o que era que tinha no documento. Eu era ministro da Defesa, a presidente Dilma nunca me pediu um documento daquele. Se tivesse me pedido, eu teria feito. Teria feito o documento e apresentado para ela. Ela era presidente da República, estado de defesa, estado de sítio, ou seja lá o que for, está dentro da Constituição. E se tivesse me pedido, eu teria feito e apresentado. Agora, mas aí teria de ver, desculpe, alguma razão para tal, né? Um fato que levasse a essa solicitação ao senhor como ministro da Defesa da imposição ou do estado de sítio ou do estado de defesa. Na minha opinião, na época havia turbulência, tá certo? Um processo de impeachment da presidente da República por uma acusação forjada, que pedalada não existiu. Aquilo ali era um processo de substituição do governo, que no parlamentarismo seria resolvido por um voto de desconfiança. No presidencialismo, professor, nós não temos o voto de desconfiança. Quando o governo chega a um grau de isolamento, como era o caso do governo dela, de dificuldades econômicas, o caminho do afastamento era um crime de responsabilidade, que é o que resta para impedir o presidente da República. Então, o crime de responsabilidade foi a pedalada. Mas aquele processo de afastamento da presidente Dilma não foi pela pedalada. Eu não estou chamando de golpe e nem acho que foi golpe contra a presidente Dilma. O PT acha que foi, tá certo? Eu não acho que foi. Eu acho que foi uma violência institucional por causa das dificuldades enfrentadas pelo governo. Havia turbulência, manifestações. E se ela tivesse me impedido, nunca me impediu, nunca tocou nesse assunto, enfrentou com dignidade, sem apelar a nada o processo de impeachment. Se tivesse me impedido, eu como ministro da Defesa teria feito e apresentado. Agora, seria crime, eu seria golpista? Que é isso, por favor, né, professor? Interessante. E o Lula 3, sua avaliação? O Lula 3 é a negação do Lula 1. O presidente Lula, no primeiro governo, era um governo de forças heterogêneas. O ministro da Fazenda era um grande empresário de São Paulo, homem importante da Fiesp. O ministro Luiz Furlan, de uma família de empresários. O ministro da Agricultura era um homem que expressava o que havia de mais elevado e mais respeitável na agropecuária e na agroindústria do Brasil. O ministro Roberto Rodrigues, respeitado, autoridade, acolhido pelo mundo rural do brasileiro, era o ministro e o ministro da confiança do presidente Lula. Nós fizemos a lei dos transgênicos, eu fui o relator da lei de biossegurança, né, mas que permitiu que os organismos geneticamente modificados pudessem ser pesquisados, comercializados e produzidos, que estavam proibidos no Brasil. Tinha uma moratória. A USP não podia fazer pesquisa com célula-tronco, porque havia uma moratória imposta pelas ONGs e pelo preconceito.
Então era um governo de forças heterogêneas. Eu podia dizer ao presidente Lula que demarcar a Raposa Serra do Sol era um equívoco, era um erro. Isso era dito também pelo deputado Lindenberg Farias, do PT. Isso tudo era possível. Hoje não. Hoje é um governo que hostiliza o mundo rural, hostiliza o mundo da produção. É um governo carregado de ressentimentos, de mágoas, onde o Congresso é tratado como se fosse uma reserva que o governo paga para receber votos. É uma agenda que não respeita o Congresso. O presidente Lula recentemente disse: esse é o pior Congresso da história. Qual é a sua opinião? Esse é o pior Congresso da história? E aí, fazendo um gancho, a questão das emendas parlamentares, que era muito diferente na época que o senhor presidiu a Câmara dos Deputados do que nós vivemos agora. Ao menos tem casos de deputados que teriam 50 milhões de reais por ano para distribuir para suas bases, 200 milhões num mandato de 4 anos. E sequestraram 25% do orçamento, foi sequestrado pelo Legislativo. Isso é uma espécie de senso comum. Eu lhe pergunto, concorda com o presidente Lula ou com os analistas, que o Lula está dizendo, outros já disseram, eu mesmo já disse isso, de certa forma, muito antes dele. É o pior Congresso da história. Se ele tem as suas deficiências, como resolvê-lo? Como nós construirmos um Congresso frente à sua última fala, né? Que é a discussão dos problemas estruturais do Brasil, os desafios da terceira década do século XXI. Enquanto isso, o Congresso fica discutindo se nós devemos ter 1, 2, 3 banheiros, né? Um põe peruca, outro tira peruca, o outro briga não sei o quê. Como que é, com a sua experiência de sei que não é também não é pouco, pelo contrário, de 24 anos no Congresso Nacional? Professor, culpar o Congresso é o atalho para a própria incompetência. O Congresso tem defeitos? Tem. Esse é o melhor Congresso do Brasil, da história? Provavelmente não. Certamente não. Agora, esse Congresso, qual é a agenda que o Executivo propõe para esse Congresso? O presidente Lula só tem 2 agendas: aumentar despesa e aumentar impostos. A agenda do desenvolvimento, o governo não tem. Foi bloqueada pelo próprio governo, bloqueado pelo Ministério do Meio Ambiente, bloqueado pelo IBAMA, bloqueado pela FUNAI, bloqueado pelo Ministério das Populações Indígenas, bloqueado pelas corporações, e o presidente faz de conta que não existe. Só aparece lá. Dá pena um homem com qualidades humanas como o ministro Haddad sofrer as derrotas consecutivas que sofre, porque ele só pensa em aumentar impostos para que o presidente Lula tenha mais dinheiro para gastar num país que está exaurido. O orçamento não existe mais, o Estado está parando nas suas funções essenciais, não há recursos mais para as Forças Armadas, para as universidades, para as agências. E vai botar a culpa no Congresso? Não, o Congresso é desenvolvimentista, pode enviar. Agora o Congresso tentou reduzir os embargos, a burocracia para o licenciamento ambiental, o presidente vetou. O Congresso tentou derrubar o veto, houve uma insurreição de ONGs e de gente do governo que é contra o desenvolvimento para impedir o Congresso. Então o governo e o Congresso têm agendas diferentes. O governo é um governo modernizante, é um governo que quer introduzir reformas nos costumes, no comportamento, que o Congresso não aceita. Desse ponto de vista, o Congresso é conservador. Então você tem um Congresso desenvolvimentista, conservador nos costumes, e um governo que não quer o desenvolvimento e ultraliberal nos costumes, e isso vai entrar em conflito, e o governo bota a culpa no Congresso. Emenda, eu nunca tive direito de assinar, de pagar emenda. As minhas emendas todas que eu fazia, eu entregava para o PSDB, até para o governo do Maluf, porque a oposição não liberava emenda, só o governo liberava emenda. Então você pode liberar para vocês aí, para quem for deputado da base do governo. Quando eu era ministro da coordenação política, cada deputado da base do governo tinha direito a R$1 milhão de emenda por ano, tá certo? Era R$1 milhão. Agora, veja só também, que não há inocência nesse processo. Quando a presidente Dilma sofreu o processo de impeachment,
a oposição chegou à conclusão que ela poderia usar o orçamento para se defender. À medida que tomaram emendas impositivas, tiraram do executivo o recurso para deixar no Congresso, que era um Congresso dominado pela oposição. Eu disse na época, eu era ministro, falei para os meus amigos da oposição, vocês não estão subtraindo essa atribuição da presidente Dilma. Ela vai ser presidente agora, não será amanhã. Vocês estão subtraindo o orçamento do Poder Executivo. E depois de subtraído, ninguém vai mais trazer de volta. Depois o presidente Bolsonaro, fragilizado diante de um Congresso que ele não conhecia, de um presidente da Câmara com o qual ele não dialogava, que era o Rodrigo Maia, que era um bom presidente, que tinha boa vontade, mas não havia diálogo. Essas emendas impositivas foram ampliadas. Então, na verdade, a Câmara hoje acumula as 3 funções: votar o orçamento, fiscalizar o orçamento e agora também executar o orçamento, o que é uma coisa completamente absurda. Professor, quem vota e fiscaliza não pode executar, por isso é que há divisão de atribuições. O executivo executa um orçamento que foi votado pelo Congresso. A hora do Congresso interferir no orçamento é na hora da votação, dizer, não, esse recurso vai para aqui, esse vai para ali. E na hora de fiscalizar. Quando executa, fiscaliza e vota, a confusão está já prometida e precificada. Infelizmente, nós estamos indo para o final do nosso encontro. Eu digo infelizmente porque eu acho que a conversa, e tenho certeza que vocês concordam, quem nos acompanha, está sendo muito boa, não por causa minha, não, por causa do nosso entrevistado. E aí eu pergunto uma última questão, e eu sei que é uma resposta complexa, mas podendo ser sucinta nos ajudaria bastante. A China está discutindo o plano quinquenal agora, deve aprovar daqui a pouco. E o primeiro plano quinquenal foi na União Soviética, lá no distante 1929 até 1933. E aí outros países adotaram o planejamento, não da forma necessariamente socialista, como inclusive o Brasil, né? Basta lembrar o plano de metas, os vários PNDs do regime militar e tal. Eu pergunto ao ex-ministro e ex-presidente da Câmara. Eu vi nos jornais que o ministro da Economia do governo passado disse, e desconhece a história, com licença, o senhor precisa estudar, que quando o Brasil criou o Ministério do Planejamento, o crescimento econômico do Brasil chegou a 0. O senhor não conhece a história. O Ministério do Planejamento foi em 1962 e foi um senhor que merecia o Prêmio Nobel da Economia, chamado Celso Furtado, um paraibano. Portanto, o senhor precisa estudar, senhor Paulo Guedes, história, né? E ao contrário, o Brasil nunca cresceu tanto quanto a partir da criação do Ministério do Planejamento. Isso é só fazer um registro, porque é o Prêmio Ig Nobel 2025. Eu perguntaria ao senhor, 3 minutos, eu sei que 3 minutos falar isso não é fácil, mas nós não precisamos de um projeto para o Brasil, quer dizer, pensar, não um projeto de governo, mas um projeto de Estado. E, professor, o planejamento não é atributo da esquerda. Um dos grandes planejadores do Brasil foi o ministro Roberto Campos. Exatamente, do PAEG ali. Exatamente, um grande planejador, um homem que via o Estado com as visões liberais que tinha, mas era um grande planejador que criou o BNDES. Então, é a ignorância que atrapalha muitas vezes o raciocínio, o planejamento. Os Estados Unidos, o planejamento nos Estados Unidos, na Inglaterra, tudo era planejado e o Brasil perdeu a capacidade de planejar. Isso é uma tragédia que a China, nos últimos 15 anos, construiu 50 mil quilômetros de ferrovias de alta velocidade. A China está construindo a maior hidrelétrica do mundo lá no Tibete. O Brasil não constrói nada, deixou de fazer infraestrutura, não faz uma ferrovia, não faz uma hidrovia, não faz uma rodovia. O Brasil não faz uma hidrelétrica, não faz nada. E por essa razão, o Brasil precisa recuperar a capacidade de oferecer ao mercado o apoio do Estado para a retomada do desenvolvimento. E aí, 1 minuto, se eu perguntasse para o senhor o seguinte, falando para um jovem, um menino, uma menina que está entrando na universidade e não sabe bem o que vai fazer, e sempre tem a pergunta na cabeça deles, vou embora do Brasil, não dá para ficar aqui, esse país não tem futuro, o Brasil tem futuro? Com esse
governo com essa orientação, não, professor. O Brasil tem futuro se recuperar a capacidade de crescer, se tomar medidas, por exemplo, para conter essas corporações. Supremo Tribunal Federal está há 4, 5 anos proibindo uma ferrovia de 930 quilômetros. Ministério Público que proíbe tudo que o Brasil pode fazer para se desenvolver. Essas corporações precisam ser contidas. O Brasil precisa proibir a FUNAI de demarcar terra indígena, passar para o Congresso. A FUNAI faz o plano, mas quem vota é o Congresso. O IBAMA não pode mais criar unidade de conservação em cima de terras produtivas, de áreas onde tem minérios. Se não forem tomadas essas medidas, você vai perguntar para um menino que está fazendo um curso técnico, uma menina que está fazendo uma universidade, o que é que vão fazer amanhã? Sinceramente, eles não têm alternativa no Brasil, se o Brasil não voltar a crescer. Por essa razão, o desencanto e a ideia de que é preciso sair do país, porque o Brasil que pode oferecer futuro para essa juventude não existe. O Brasil do Bolsa Família, 73% da população do Amapá, 93% em alguns municípios, vinculados a um processo de transferência de renda. Professor, uma mãe bota um filho na escola para ele ser cliente do Bolsa Família. 2 jovens se casam para viver de Bolsa Família. Não, eles querem um outro futuro. Agora, infelizmente, hoje, o futuro não existe porque o país está parado. E quem para o país vive muito bem, tá certo? Frequenta hotéis 5 estrelas, viaja pelo mundo dizendo que está defendendo o meio ambiente e a Amazônia, parando o país como se não fosse possível combinar direito ao desenvolvimento com proteção do meio ambiente.